O GP da Espanha pareceu ser perfeito para a equipe dos Touros Vermelhos, a Red Bull, que conseguiu fazer com que Max Verstappen vencesse o GP com Sérgio Pérez logo atrás dele. E isso tudo por conta de alguns problemas que, inclusive, Charles Leclerc teve durante a corrida. Mas o que pouquíssimas pessoas sabem é que, na verdade, Max Verstappen quase ficou fora do GP por um erro. Na verdade, uma questão que muitos têm falado que era uma ilegalidade do RB18. Quer saber tudo sobre isso? Então fique ligado porque chegou a hora do piloto! Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos e na verdade esse GP de Barcelona acabou impressionando muita gente, deixando muita gente surpresa. Geralmente esse GP não é dos mais emocionantes, é uma pista muito sinuosa e muita gente acaba não curtindo, principalmente pelo fato de que em Barcelona, na maioria das vezes, nós não podemos presenciar tantas ultrapassagens. Mas o GP desse final de semana foi justamente o contrário. Apesar da sinuosidade aí desse fim de semana, dessa pista, nós pudemos ver diversas ultrapassagens, muitas disputas por posições e uma corrida bem movimentada. A gente pôde inclusive ver o líder ali, Charles Leclerc, perdendo ali seu carro, tendo que abandonar o GP. Max Verstappen, que era realmente o outro cara que deveria vencer a corrida, escapando da pista, indo para a caixa de brita e depois tendo dificuldade na hora de ultrapassar George Russell. E por fim, acabou que os heróis ali foram realmente Max Verstappen, Sérgio Pérez e Lewis Hamilton, que conseguiu escalar todo o pelotão. Mas o que poucas pessoas sabem é que o Max Verstappen não teve apenas problemas saindo da pista e indo para a caixa de brita e também problemas de DRS. Na verdade, tudo começou no iniciozinho do GP, antes mesmo dos carros saírem dos boxes. Eu vou explicar melhor essa história para vocês, é claro. As fontes, inclusive, já estão aqui embaixo na descrição para que você possa averiguar a confiabilidade destas informações e realmente se Verstappen teve ou não uma ilegalidade em seu carro. Mas antes eu queria convidar você a deixar o seu joinha nesse vídeo. O seu like faz toda a diferença para que esse canal continue funcionando, as engrenagens continuem girando e dessa forma eu possa continuar fazendo vídeos para vocês. Além disso, se você curte o meu trabalho e gosta dos meus vídeos, das minhas análises, não esqueça de deixar a sua inscrição aqui embaixo. Se inscreve e ativa o sininho para todas as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Mas vamos parar de enrolação e explicar um pouco melhor o que aconteceu com a Red Bull e com Max Verstappen nesse fim de semana, que poderia arruinar a carreira ali, a corrida do piloto holandês. Na verdade, Verstappen foi o último piloto a sair do pit lane nesse GP de Barcelona, pouquíssimos segundos depois de Pierre Gasly, e também Sérgio Pérez acabou saindo de forma tardia. As justificativas da Red Bull para que Verstappen saísse de forma tão tardia dos boxes era que eles estavam testando o sistema de DRS que no sábado já começava a dar defeitos durante a classificação. Inclusive ia ser outro assunto que eu não falei nesse vídeo. Aquela questão que aconteceu no sábado com Max Verstappen, que ele não conseguiu fazer sua segunda tentativa na pista, não foi por conta do motor, mas sim porque a asa traseira já estava dando defeito, assim como aconteceu em sua disputa com o George Russell. Mas voltando ao assunto, a justificativa da Red Bull foi essa, que a asa traseira estava sendo testada. Mas por que todos os carros com motor de Red Bull Powertrains tiveram essa dificuldade? Tiveram que sair tardiamente do pit lane. Por que isso aconteceu? Na verdade, a questão está ligada à temperatura do combustível. Na verdade, a FIA acabou criando uma regra que limita a temperatura do combustível a um mínimo adequado. E justamente por conta disso, a Red Bull ficou preocupada com a possibilidade de não conseguir cumprir essa regra nos seus carros com motor do Red Bull Powertrains. Inclusive a Aston Martin de Sebastian Vettel e Lance Stroll tiveram que largar do pit lane por conta desse problema. A regra não havia sido cumprida nesses carros. E a maior preocupação da Red Bull era justamente essa. O artigo 6 do Regulamento Desportivo da Fórmula 1 fala basicamente que o combustível presente no carro não pode estar a uma temperatura de 10 graus abaixo da temperatura ambiente no local. E aparentemente, esse combustível da Red Bull, até aquele exato momento, estava sim de forma ilegal nos carros dos Touros Vermelhos. Nenhum combustível para uso imediato em um carro pode estar mais de 10 graus centígrados abaixo da temperatura ambiente.
Ao analisar o comprimento, a temperatura ambiente será registrada pelo Serviço de Meteorologia usado pela FIA, 1 hora antes de qualquer sessão de treinos ou 2 antes da corrida. Essa informação será disponibilizada pelos monitores. A temperatura do combustível pretendida para o uso no carro deve ser medida por um sensor aprovado e selado pela FIA. Mas o que aparentemente acabou confundindo a Red Bull é que no início do campeonato as equipes e a FIA entraram em um acordo em comum. Eles acabaram registrando a temperatura de aproximadamente 28 graus para os 4 primeiros GPs, como se esse fosse o padrão, ou seja, no GP do Bahrein, no GP da Austrália, no GP de Jeddah e também no GP de Miami. Os 28 graus seria a temperatura ali utilizada para que a FIA pudesse fazer a medição da temperatura do combustível. Ou seja, como a temperatura da pista era teoricamente, pelo menos segundo aí esse acordo entre equipes e FIA, de 28 graus, o combustível poderia ter até 18 graus centígrados. E isso acabaria ganhando aí, gerando de certa forma uma padronização. Mas isso foi até o GP de Miami apenas. Nesse GP de Barcelona especificamente, tudo mudou e a regra inicial retornou para esse GP específico. E aí a regra original foi seguida e a temperatura medida ali da pista era de 35 graus. Ou seja, o combustível dentro dos carros poderia ter uma temperatura mínima medida de 25 graus Celsius. E essa temperatura, inclusive, precisa ser a mesma que vai ser utilizada durante a corrida. E dessa forma, 2 horas antes do GP ser iniciado, as equipes precisam ter seus tanques cheios, ou seja, na medida correta, e declarar à FIA qual é a quantidade de combustível que será utilizada em seus carros. E dessa forma o combustível vai se esquentando cada vez mais até que o carro esteja pronto para a corrida em si. E nessa forma, acaba que existe aí a possibilidade de interpretações nesse sentido, já que o regulamento diz que o combustível é de uso imediato, ou seja, não se sabe se a declaração do nível de combustível deve acontecer antes do motor ser ligado dentro dos boxes ou depois de o motor estar em funcionamento. Porém, justamente por conta dessa dúvida específica, a FIA mandou um comunicado às equipes e aos pilotos dizendo que o momento da medição de temperatura do combustível é justamente no momento da saída dos boxes, dando margem para que as equipes pudessem colocar o combustível nos tanques ali dos carros em 2 horas antes do GP, a uma temperatura muito abaixo da permitida por medição, justamente apostando que esse combustível chegaria à temperatura ideal no momento da medição. E é justamente isso que iria acontecer, já que as equipes poderiam sair dos boxes 40 minutos antes do momento da largada do GP. Entretanto, o que aconteceu? A Red Bull saiu muito depois, demonstrando que deveria sim existir ali algum problema no carro da equipe austríaca. Mas talvez você esteja pensando, por que as equipes querem um combustível mais frio? Qual sentido faz isso? No regulamento atual, o sentido de utilizar aí um combustível um pouco mais frio, mais gelado, faz sentido porque realmente esse combustível mais gelado aumenta a confiabilidade da unidade de potência e que é já um ponto bem positivo aí para os motores da Fórmula 1 e tudo mais, mas também aumenta o desempenho dos motores. Segundo motorsport.com, nesses novos motores aspirados, esse desempenho aumentado não é tão significativo. Entretanto, nós sabemos que existe sim um ganho de desempenho na utilização de combustível mais frio, já que na verdade, quando ele está mais frio, o volume dele diminui. Consequentemente, cabe mais combustível na câmara de explosão do motor, o que gera, consequentemente, mais potência no decorrer das voltas. Mas retomando ao assunto, vamos continuar a história aí e entender o porquê a Red Bull talvez estaria sim fora do regulamento, e vamos discutir mais sobre isso. Na verdade, retomando de onde nós paramos, a Red Bull percebeu que o momento da abertura do pit lane não seria suficiente para que o combustível se esquentasse à temperatura ideal. E justamente por conta disso, eles protelaram a sua saída dos boxes
tanto na Red Bull quanto na AlphaTauri. E aí, para tirar vantagem desse tempo entre a abertura do pit lane e o fechamento, que é de 10 minutos, a Red Bull esperou ali dentro dos boxes com os motores ligados, na intenção de aquecer um pouco mais esse combustível que aparentemente estava muito gelado. Consequentemente, ela perdeu a oportunidade de fazer treinamentos de largada, que é tradicional na Fórmula 1. Ou seja, as equipes têm a possibilidade, quando o pit lane é aberto, de fazer 3 voltas passando pelo pit lane e treinando largada. Por conta dessas condições de possível desclassificação da qualificação, o que faria com que Max Verstappen, Sérgio Pérez, Pierre Gasly e Yuki Tsunoda largassem dos boxes, eles preferiram, na verdade, protelar a saída dos boxes para que eles não fossem pegos aí com esse combustível mais frio do que o permitido. E apesar que, segundo motorsport.com, não haveria ali nenhum tipo de ilegalidade da Red Bull a fazer esse tipo de jogada aí para aumentar a temperatura do combustível, Mattia Binotto, que é chefe de equipe da Ferrari, reclamou muito dessa situação. E segundo ele, a temperatura do combustível precisa estar acima da temperatura mínima durante todo o tempo, e não apenas no momento da averiguação pela FIA, que é justamente após a saída do pit lane. E além disso, ele disse basicamente que o regulamento não prevê a possibilidade da utilização do motor como uma forma de aquecimento desse combustível. E é claro que a interpretação dessa parte do regulamento é sim possível, esse tipo de interpretação utilizada por Mattia Binotto. Mas a FIA realmente precisa ter confiabilidade das equipes da Fórmula 1. E Mattia Binotto acabou dizendo justamente isso, que só lhe resta confiar na federação para que ela saiba mesmo e possa averiguar quais equipes estão ou não dentro do regulamento. Mas ele acredita que a temperatura do combustível precisa estar ideal tanto dentro quanto fora dos boxes. Essa é a opinião atual do chefe de equipe da Ferrari. Mas qual que é a sua opinião sobre isso? Você acha mesmo que a Red Bull estava ilegal ali em sua saída dos boxes e a possibilidade ali dessa temperatura de combustível estar fora do que é ideal? O que você acha disso tudo? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso, principalmente através dessa análise que eu fiz nesse vídeo especificamente. Eu acredito que a Red Bull está sim dentro do regulamento, senão a FIA teria punido ela de alguma forma. Mas com toda certeza ela driblou aí uma possível interpretação diferente, já que na verdade ela fez apenas o que ela leu no regulamento. Ela utilizou uma área cinzenta, o que muitas equipes fazem no decorrer de muitos anos aí na Fórmula 1. Ou seja, isso é sim uma situação normal para a categoria, e eu não acredito que a Red Bull estivesse fora do regulamento, apesar de que a Ferrari, obviamente, iria sim colocar um pouco mais de lenha na fogueira com toda essa situação. Mas como eu já disse, a sua opinião também é muito bem-vinda. Como eu sempre digo, não esqueça de se inscrever nesse canal se você gostou desse vídeo. Todos os vídeos têm essa qualidade, e também ative o sininho para todas as notificações para não perder nenhum vídeo novo do Hora do Piloto. E claro, não esqueça, também deixe o seu like, porque isso contribui demais com o trabalho da gente. Fique ligado, porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!